paz, meus irmãos. Vamos aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem. Quero trazer aqui mais uma abordagem. Falando aqui de um assunto aqui muito sério, meus irmãos. Falando aqui sobre das realidades espirituais, do mundo espiritual. Quero trazer aqui uma abordagem aqui, com base lá em Lucas capítulo 16, falando da parábola do rico e Lázaro. Quero aqui trazer um tema aqui muito importante aqui, falando sobre a alma, ela tem um corpo. Quero trazer aqui essa abordagem aqui, meus irmãos, com base lá em Lucas capítulo 16. E tem uma coisa interessante lá que fala lá do rico, né? Que o rico, ele estava lá naquele lugar de tormento. E naquele lugar de tormento ele clamou por misericórdia a Abraão. E ele pediu para que Abraão falasse para Lázaro que molhasse a ponta do seu dedo, que fosse lá refrescar a sua língua. O rico pediu isso daí, clamando a Abraão por misericórdia. Então vemos aqui, meus irmãos, aqui nessa passagem aqui, nessa parábola, que realmente a pessoa sobrevive após a morte, ou seja, a alma, o espírito da pessoa sobrevive após a morte. Porque nessa parábola aqui, então, fala aqui de coisas que dá a entender que a pessoa tem um corpo após a morte. Vemos aqui esse rico aqui falando aqui que estava com sede. Ele pediu para que Abraão avisasse para Lázaro ir lá molhar sua língua. Então fala de língua, fala de dedo, fala que de longe também ele viu Lázaro no seio de Abraão, ou seja, perto de Abraão. O rico contemplou, ou seja, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. Então ele tinha olhos para ver, para contemplar. Então eu quero aqui trazer aqui a luz da palavra de Deus aqui, meus irmãos, aqui. Um assunto aqui que realmente, com base nessa passagem bíblica, é que realmente a pessoa tem um corpo, ou seja, a alma tem um corpo que sobrevive após a morte. Isso daqui é uma realidade espiritual, meus irmãos. Uma realidade espiritual. Uma realidade do mundo espiritual. Realmente, a pessoa continua existindo após a morte. Ou que seja num lugar de sofrimento, ou então lá no paraíso com Deus. Mas realmente a pessoa continua existindo nesse corpo, que a Bíblia não dá muita explicação de como é esse corpo, ou seja, a alma ela tem um corpo que sobrevive à morte. E realmente a pessoa continua consciente após a morte. Vemos que esse rico, ele estava consciente lá nesse lugar de tormento, como Abraão também e Lázaro estavam conscientes lá no paraíso.
ou seja, aonde estão os salvos em Cristo. Todos aqueles que morrem com Cristo, com Deus, estão neste lugar, no paraíso ou terceiro céu, como assim é chamado. Amém? Há uma consciência após a morte. Existe essa consciência no mundo espiritual para todos. E a alma, ou seja, o espírito, ela tem um corpo que sobrevive à morte e que está lá consciente, ou seja, para aqueles que morrem sem Cristo, aguardando o juízo final, e para aqueles que morrem com Cristo, aguardando então a ressurreição, ou seja, no dia da volta de Jesus, então vão ressuscitar para a vida eterna. Os que morrem em Cristo estão esperando a ressurreição na volta de Jesus, então para a vida eterna. Amém? Há uma consciência após a morte. Existe um corpo que sobrevive à morte. A alma, ela possui um corpo que não morre e que continua por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Isso daqui é algo muito sério que a Bíblia trata a respeito, então, do que acontece após a morte. Amém?